vai se expandindo e vai se tornando algo maior. Mas, ao mesmo tempo que aqui eu escrevi 1000, né? Qual a diferença aqui do 1000? O que eu tenho que ter aqui para ser 1000? Eu tenho que ter aqui um sinalzinho que vai mostrar que aqui eu tenho 1000. Opa, cada vez que eu tenho esse sinalzinho aqui na letra hebraica, ó, então ele representa o numeral. Pode ser que ele esteja aqui no meio ou pode ser que ele esteja aqui no começo, tá vendo? Então, toda vez que eu ver esses dois pontinhos, já não é a palavra Aleph, é o numeral 1000. Quer dizer, então, que aqui eu já tenho mais uma configuração de como funciona a Torá. O Aleph pode ser 1, mas ele pode ser 1000, tá vendo? E a gente vai descobrir muitas coisas com isso. Com isso, eu vou vendo a exatidão da letra hebraica, né, das letras hebraicas, e vou alcançando o que é a Torá, tá vendo? Então, aqui eu tenho 1000, ou não é 100, é 1000. 1000. O numeral 1000. Muito bem. O que acontece? Se eu inverto agora a palavra, eu tenho a palavra Pelé, que é aquele jogo, é aquele jogador de futebol. Né? Quem aqui conheceu o Pelé, que viu o Pelé jogando? Não vimos, né? Mas ouvimos falar. Dizem que foi o maior jogador de todos os tempos. Então, eu inverto aqui a palavra, tá vendo? Agora eu vou dar uma olhada na palavra no espelho e ela vai agora ser Pele. E Pele em hebraico quer dizer é milagre. Ou seja, um grande milagre. Então, ó, mudou tudo agora, né? Aqui tudo foi mudado. É lógico, quando o PEI, que está aqui no final, ele é uma letra sofite, ela fica aberta, ela vem para o final. Agora ela vem para o começo, ela no final é aberta, aqui no começo da palavra ela vai ficar fechada. Existem 5 letras que acontece isso com o tempo, a gente vai entender. Veja, ó, agora já não é mais 1000, agora é um milagre. Nós explicávamos ontem que eu tenho o Aleph e tenho o Alfa. O Aleph, ele representa a primeira letra hebraica, enquanto o alfa, ele é... Enquanto o alfa, ele é a cópia. Por isso que na barriga de Rívika havia 2 nações, havia duas gestações. Todos eles eram filhos de Tsaque. Um era o Esav e o outro era o Yaakov. Com isso, o que acontece? A gente descobre aqui que o alfa ele é escrito da direita para a esquerda, né? Isso, nosso alfabeto, e o alfabeto hebraico da direita para a esquerda. Negativo querendo ir para o positivo, né? Negativo vindo da esquerda, e o positivo vindo da direita. Aqui eles vão se encontrar aqui no meio, ó, e aí vai ter a colisão de ideias e de espiritualidade. Mas devemos lembrar que essas 2 letras são criadas pelo Eterno, e cada um tem o seu papel. Como isso tudo mudou, né? Esse sistema aqui de alfabeto grego que nós temos hoje inserido na nossa escrita, ele foi criado por algumas misturas, né? Que são os sistemas filhos. O alfabeto gótico, o alfabeto glagolítico, o alfabeto cirílico, o alfabeto copto, o alfabeto armênio e o alfabeto etrusco. Isso tudo
entrou dentro de um liquidificador, essas letras se misturaram e elas então formaram o alfabeto que nós conhecemos hoje como o alfabeto grego. O alfabeto que nós conhecemos hoje, o hebraico, ele é o alfabeto verdadeiro, ele sofreu uma mutação, mas ele não é também o mesmo alfabeto que, de início, quando a tábua não foi quebrada, foi escrita a Torá original. Não era escrito com essa letra, a gente também vai ver mais à frente. Mas a letra, ela se manteve com equilíbrio, trazendo as especificações que a Torá tem realmente dentro de si e dos seus conceitos espirituais. É muito mais do que simplesmente você escrever algo ou narrar alguma coisa. Por isso que a Torá ela tem todo um sistema especial de narração, porque a Torá ela não está interessada em nada que milagres, que alguém viu alguém fazer um milagre, que alguém foi curado, etc. A Torá não está preocupada com isso, ela está preocupada com a evolução da humanidade. Gente, vamos dar uma analisada mais profunda nessa questão da linguística, de como tudo isso se construiu, justamente para a gente poder chegar um pouquinho mais longe, entender também o desenvolvimento humano de tudo, como tudo aconteceu, para que a gente possa também avançar em outros sentidos e ver também, justamente na própria Torá, como eu vou mostrar para vocês, no final da aula onde foi isso, como se desenvolveu, né, como tudo isso se desenvolveu, como que foi a questão toda, formulada dentro da Torá. As pessoas pegaram a segunda parte, estão começando hoje, não se preocupe, e no momento apropriado, assim que a gente tiver um tempo, a gente marca aí 1 hora de aula e repõe essas aulas, tá bom? Não precisa a gente ter essa preocupação agora. Então, gente, eu não estou achando aqui. Achei. Aqui, era isso que eu queria. Então, vamos lá, gente. Vamos para vamos. Então, vamos lá, gente. Então, eu acho que tem como eu criar uma sala e todo mundo entrar sem eu precisar autorizar. Vou ver isso. Acho que se eu crio só uma chave para a aula, todo dia vocês podem clicar na mesma sala, a gente entra sem precisar eu estar vindo aqui. Coloca uma senha, vamos ver. Vamos ver aqui depois que eu sou um pouco leigo nessa parte. Eu cheguei agora, eu peguei essa sala aí, não. Esses 1000 é de que aí? Aí que começamos a aula que tem um tempinho. Eu falei, pessoal, que depois a gente vai fazer uma repetição com as pessoas que não assistiram às primeiras aulas. E agora a gente está falando da formação do alfabeto hebraico, do Aleph, escrito por extenso, representa o numeral 1000. Quando se lê ao contrário, já não é 1000, é milagre, e a palavra Pelé, que é a mesma palavra daquele jogador que nós temos. Essa aqui, então, já é milagre. E aí estamos agora aqui evoluindo com a aula, tá bom? É por isso que é necessário. Eu sei que às vezes não dá para a gente entrar na hora certinha, mas procure entrar, porque se a pessoa perde um pouco de informação, o que acontece? Ela perde muita informação. Veja, a gente ainda está na letra Aleph, ainda já percorremos ontem praticamente uns 40 minutos de aula e agora mais um pedaço de aula, entendendo agora através do alfabeto aqui desse alfabeto, como tudo se desenvolveu, vamos ver na Torá também, como tudo se desenvolveu. Deixa eu só colar aqui, tá vendo? A gente tem que esperar um pouquinho.
Vocês podem fazer pergunta enquanto isso, enquanto não cola, né? Quem quiser pode fazer perguntas. Acho incrível, gente. Como que... Ô, Ah, Moré, deixa eu te fazer sim. uma pergunta, Moré. Sim, Aí você disse que eu podia fazer pergunta. sim. Ontem eu te fiz uma pergunta, você me respondeu, eu esqueci de responder, só mais uma. Em termos de a Kabbalah ser usada para o mal, isso procede? Tipo, Gente, muitos dizem que a olha, Madonna é cabalista, enriqueceu através da sim, Cabala, e outros procuram olha, aprender Cabala para enriquecer, enfim. isso tudo, vamos lá. Todo ser humano ele pode misturar o mal e o bem e o mal, né? Isso é natural no nosso mundo. Você não precisa da Kabbalah para destruir alguém. Hoje nós temos armas de fogo, etc. O que acontece é que ninguém faz nada sem Deus permitir, e ninguém recebe nada sem Deus permitir, tá entendendo? Então, existe um tribunal celeste, ninguém pode agir fora dos parâmetros que Deus permitiu. Agora, uma pessoa pode roubar. No mundo físico aqui, ela pode usar os seus atributos e lá usar uma arma ou até furtar algo, né? Então, é uma questão do masal daquela pessoa com o eterno. Se aquilo está acontecendo, por incrível que pareça, foi permissão do eterno. E aí, o que, que acontece dentro disso, gente? A gente dentro da Kabbalah, a gente vai ensinar vocês a passar por cima dessas forças, que são forças criadas pelo Eterno, por esse objetivo mesmo, e aí vocês vão entender todo o conjunto da coisa, tá bom? Então, assim, existem pessoas que são feiticeiros. Quem são os feiticeiros? Todo mundo que mexe com religião. Todo mundo que vai lá na frente do cotel e fala, Deus, me dá isso, me dá aquilo. Porque se a pessoa está recebendo o que ela está recebendo, é porque ela tem um merecimento. Nada acontece por acaso. Então, a Kabbalah vai ensinar a gente a lidar com esses pontos e vai ensinar a gente a limpar o nosso masal, a limpar a nossa mente, porque senão a gente vai continuar vivendo, vindo aqui, e aí não tem quem tire a pessoa dessa roda, desse Gilgul. Tá vendo aqui? Eu tenho um Aleph no seu estado pictográfico, que foi a forma que era antigamente. Veja, lembra o quê? Lembra um boi, tá vendo? Geralmente lembra um boi. Geralmente é um pouquinho assim de lado. Eles botaram aqui, tá vendo? Tem que ter muito cuidado, até com as coisas que a gente pega na internet. Geralmente era assim, tá vendo? Lembrando um boi, é um boi que olha para baixo. O que que o grego fez? Ele fez isso aqui, ó. Ele botou o boi olhando para cima, tá vendo lá? E aí ele fez a letra alfa. Olha como que muda tudo aqui, ó. Então, dentro dessa questão, aqui nesse primeiro momento, os gregos, né, todas essas pessoas, alfabeto gótico, glagolítico, eles mudaram a letra. Eles tiraram a letra que tinha um grau, ela mostrava alguma coisa, tá vendo? E aí o que, que aconteceu? Eles acabaram pegando a letra, fizeram a letra virar e aí criaram a letra alfa. Quando a gente entende que tudo nesse mundo, até mesmo a espiritualidade, ela só funciona por causa da mente humana. Não funciona fora da mente humana. A mente humana é que tem o poder de decidir todas as coisas. Então, o que, que é importante para essas forças buscarem controlar o que? A sua mente. Você foi ali capturado, ou seja, a sua atenção foi chamada, você entrou numa religião, você fez isso e aquilo, você vai dar vida pelaquela religião, porque você ficou cativo dentro daquela religião. E aí o que que acontece? Dentro disso, então tem que se estudar os pormenores de tudo, entender, por isso que eu falo, é melhor ir devagar. Lembra quando o Jacó encontrou com o Esav falou, vem comigo, traz seus filhos aí, não, o alfabeto hebraico falou, não, vai você na frente, você é muito acelerado, você anda muito rápido, eu estou com meus filhos, estou com as minhas crianças, eu prefiro ir devagar.
Então, é melhor a gente passar 2 dias para aprender uma letra, mas aprender bem aprendido, sem deixar nenhum ponto de dúvida, e aí a gente continua à frente. Então, é isso que acontece. O alfabeto hebraico é uma língua só, um idioma só, e não foi misturado, enquanto o grego ele vem de várias culturas e de povos que são bem violentos, povos que fizeram conquista, atacaram outros povos, etc. Sempre a cultura do grego é receba mais, ou seja, atraia mais coisas, mais benefícios, mais bênçãos, mais isso, e etc., enquanto a Cabala, ela não funciona assim. A Cabala ela vai funcionar diferente, como a gente vai aprender. Por isso que é muito mais fácil você seguir qualquer religião do que seguir a Cabala. Porque a Cabala ela não pode nem ser mostrada por fora, ela é por dentro. Não tem como você tá se vestindo de cabalista, ou isso, ou aquilo, ou você é, ou você não é. Muito bem. Só para mim não esquecer aqui, eu acho que é mais ou menos isso aqui. A gente aprendeu a letra Aleph e as suas nuances. Qual é a próxima letra? É a letra, né, Beit. A letra Beit, ela é uma letra muito especial, porque é com ela que se cria o nosso mundo. Por que se cria o nosso mundo com a letra Beit? A gente cria com a letra Beit porque essa letra, ela equivale ao número 2, e é com ela também que se escreve a palavra Brahá ou Birahá. Veja, o Beit ele é uma letra bem, bem expressiva, é uma letra que o Eterno fez com todo carinho e todo o cuidado para representar a sua espiritualidade. Lembrando, a gente não faz idolatria com letras hebraicas. Tudo aqui é um conceito para a gente entender como funciona o nosso mundo espiritual e como tudo é para que a gente possa atrair as bênçãos, fazendo uma análise entre as letras gregas, primeiramente, nesse primeiro momento, e as letras hebraicas. Então, aqui eu tenho o Beit. O que é o Beit em hebraico? O Beit em hebraico é uma casa. Uma casa representa uma casa. Por isso que tem Beit Midrash. Está vendo? Beit Midrash, casa de estudo. Beit Sefer, casa do livro. Enfim, então a letra Beit quer dizer que o Eterno fez aqui para a gente o quê? Se começa com Beit, o nosso mundo é o quê? Uma casa, não é isso? Por isso que a primeira palavra da Torá vai ser Bereshit. Então, essa palavra Bereshit, que é a primeira letra da Torá, então traz uma força, como a gente vai ver no próximo curso, que a gente vai iniciar logo após essas 22 letras hebraicas, que é realmente o ancoramento de toda a Torá. Está aqui, ó, Bereshit. O Bereshit tem 6 letras, tem toda uma forma especial, porque é assim, a gente vai entender futuramente. Então, eu tenho aqui, ó, a primeira letra da Torá é um Beit. Por isso que a primeira letra da Torá, ela é maior do que as outras letras. Vamos ver lá na própria Torá como é que isso aqui é feito dentro da Torá. Mestre, Beit também representa a boca, né? Sim, ela e o Pei, porque o Beit está dentro do Pei, como eu vou futuramente mostrar para vocês. Então, vamos lá. A boca também representa a boca. A gente vai chegar lá. Obrigado por me lembrar. Hoje eu estou meio cansado, que eu fui no médico. Médico nunca é bom, né? Mas é necessário, né? Não é que o médico não é bom, é ruim ir até o médico, porque é longe. E a gente perde um tempão. E às vezes... Ei, Moré. Oi, pode falar. Só lembrando, antes de terminar a aula, que eu te fiz uma pergunta ontem e você saiu fora do ar. Aí um foi saindo, outro foi saindo, até que eu saí. Sobre a Torre de Babel ainda, que se eu não, A gente vai responder termino, isso. entendeu? Tá, tudo bem.
Aqui, ó, vocês estão vendo aqui que o Beit ele é maior, tá vendo? Ele é maior do que as outras letras. A gente vai ter muito disso na Torá. Tem letras que são menores, tem letras que são maiores, tem letras que vão estar cortadas, e todas elas têm um apontamento. Se eu parar para te dar essa explicação hoje, a gente não vai terminar a aula. Vocês querem assim mesmo? Então vamos lá. A gente vai ter que terminar, vai começar esse Beit amanhã, então. Vamos lá. Qual foi a pergunta ontem, por favor? Você lembra? Lembro que a Torre de Babel era os nomes, não era a torre em si. Só que eu estudando Midrash, o Midrash é Cabalá, viu? Com o Rabino Roni. Não sei se você conhece o Rabino Roni. Só que nós cabalistas, pode ser o rabino que for, me desculpe, mas não dá para eles com a Cabalá, não, porque eles não ensinam a Cabalá pura. Eles ficam muito perdidos em Midrash, essas coisas, acaba criando uma grande confusão. E aí o que acontece? Se você for atrás só de Midrash, não acompanhar a Cabala verdadeiramente, você fica perdido porque você não alcança as linguagens das ramas. Se você não alcançar a linguagem das ramas, você vai dar volta na Torá, vai entrar na religiosidade, mas você não vai encontrar a espiritualidade da Torá. E aí o que vai acontecer? Você vai perder um tempão não entendendo a Torá. Por isso que é necessário, eu falo sempre para os meus alunos o seguinte: olha, vocês têm o direito de estudarem com quem vocês quiserem, mas vai dar um bolo na cabeça de vocês. Então, fique só com a Cabalá, porque a Cabalá ela já vai trazer todas as respostas, como eu vou te dar agora, em resposta. Vamos lá, vamos ver aqui em Bereshit. Aqui em Bereshit, estava falando, ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma, né? Vayehi, Kol, Haaretz, Shafá, Hati, Devarim, Arradim, como a gente tinha falado ontem. Quando eu vejo aqui, eu conto as letras, quando a gente contou ontem, tinham 27 palavras aqui, tá vendo? Essas 27 palavras que tem aqui, tirando o versículo, elas têm todo um significado. Ou seja, o que o Eterno está falando aqui? A gente pega aqui, parte para a árvore sefirótica. O que aconteceu aqui? O Eterno, isso chamou a atenção do Eterno. Quer dizer que o Eterno desceu lá de cima, e aí veio ver, e aí já se criou um espaço para o Eterno, mostrando que ele está dentro do espaço da criação, quando isso nunca vai existir. Quando se fala em Makom, que é o local dentro da Torá, não é o local que Deus está, mas o local que está em Deus. Olha como é que muda toda a situação. Makom não é o lugar que Deus está, mas o local que está em Deus, porque não tem nada fora de Deus. Agora, quando a gente entende que existia essas 27 letras, que na verdade são 22 letras, e que... Vou até fazer a gematria aqui daqui a pouco dessa letra, para a gente ver se a gente chega um pouquinho mais à frente, é como ela está distribuída dentro da árvore sefirótica, como a gente vai aprender futuramente, ou seja, cada linha diagonal, cada linha vertical, cada linha ali horizontal, ela tem uma representação dentro da árvore sefirótica, seja quanto planetas, porque a gente sabe que os planetas não estão organizados como está aqui nessa árvore sefirótica, porque essa árvore sefirótica ela não é só isso, ela é um pentacubo, então ela tem a visão dela de um lado, do outro, como a gente vai ver futuramente, porque ela vai ser o 3 elevado à quinta potência, que vai dar 32, mas isso é um assunto mais para frente, né? O que acontece com isso? Quando o Eterno percebeu que essas pessoas começavam a querer alcançar esses mundos espirituais para benefício próprio, para trazer bênçãos e etc., então ele faz a confusão das línguas. Ele começa a fazer com que o homem se perdesse nessas conexões espirituais, então eles não podiam alcançar os anjos, não podiam dar prejuízos para si mesmo,
e não podiam causar mais mal aqui no futuro para nós mesmos, porque esses homens éramos nós. Além disso, existe uma questão mais profunda, é que nós mesmos passamos por essas etapas dentro da Torá. Como você vai ver, vai chegar uma hora que vai ter uma confusão tão grande na tua cabeça que se você não se manter de pé e indo em frente, você retorna. Isso faz parte do processo. A gente vê isso no deserto, quando Moshe, o povo reclama e eles querem voltar para o Egito, por desejo de receber para si mesmo, onde as coisas eram mais fáceis e tudo mais. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Se eu tenho lá na Torre de Babel 27 palavras, como eu tenho aqui, eu tenho 27 letras, perdão, eu tenho, então, o que está se falando aqui é do alfabeto hebraico, porque o alfabeto hebraico ele é formado de 22 letras, mais 27 letras, não é isso? Quando é a sofite. 22 letras normais, do Aleph ao Tav, e 27 letras quando eu tenho as letras sofites. Então, eu tenho toda uma questão muito profunda disso. Por isso, aqui eu tenho 27 letras. E tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras, que é a mesma quantidade de palavras que tem lá em Bereshit. As letras não são iguais, a letra diminuiu. Lá eu tenho 28 e aqui eu tenho 27. Quer dizer, uma letra não está mais aí, ou seja, não são as mesmas letras, mas as letras não estão mais aí. O que acontece com isso tudo? Então, houve essa confusão. A confusão não foi só das letras, a confusão também foi espiritual. Ou seja, chegou dentro desse nível espiritual, os homens estavam construindo essa torre, e eles começaram, a nível mundial, a construir uma torre onde eles pudessem delegar aquilo que eles queriam. E, com isso, eles causaram uma grande confusão no mundo espiritual, porque o mundo espiritual, não é que o mundo espiritual vai funcionar como o homem quer, mas aqui nesse mundo, o que vai governar a vida do homem é como ele lida com a Torá e com esses atributos divinos, ou seja, se ele recebe a Torá de uma forma inadequada, ainda que ele possa ter uma vida boa aqui, segundo os cabalistas, lá do outro lado é totalmente ao contrário, a coisa está feia para ele. Viver esse equilíbrio, aprendendo a Cabalá, aprendendo o hebraico, aprendendo todas essas questões, é muito importante. Por quê? Aí a gente chega na questão do Talmud e do Midrashim. O Talmud, o Midrashim e as rezas, elas foram feitas com segredos. Todas as línguas, lembra que a gente falou lá de Provérbios 1, 6, que são caracteres, palavras, etc. Tudo que está dentro da Torá não fala nada desse mundo, mas são mundos espirituais, onde os sábios pegaram os 600 mil cabalistas que escreveram a Torá, eles pegaram essas palavras que são chamadas de linguagem das ramas, e eles, então, colocaram um outro significado. E tudo ficou escondido até que os céus liberaram para que essas informações chegassem até nós. Para que essas informações chegassem até nós precisávamos de pessoas especiais, pessoas que entendessem a linguagem das ramas. Por isso é que tem muitas pessoas que não gostam da Cabalá, né? A história da Cabalá ela é um pouco complexa, porque ela vai chegar, a esposa de um homem vai chegar em casa com alguns produtos da feira, e quando ela chega, ele vê aqueles papéis, começa a entender aqueles caracteres, ele vê que era um escrito especial, então ele vai lá naquela feira, compra aqueles papéis daquele homem, pega na lixeira, tinha uma parte já no lixo, olha como é que era quase o final da Cabalá. Ele leva para sua casa, vai reorganizar, depois ele vai passar isso para outros homens mais especiais, e aí a gente tem hoje tudo isso que a gente conhece de Cabalá. Senão estaria perdido. Nós ficaríamos no texto duro ali,
e viveríamos uma vida realmente sem romper para o mundo espiritual. O que acontece com isso? Quando agora eu conheço a linguagem das ramas, vamos lá, vamos dar uma explicação aqui. Um eunuco. O que é um eunuco na Torá? Na nossa linguagem, a gente tem na Torá falando de eunuco, né? Daniel era um eunuco, existiam outros que eram eunucos, e Isaías 56 fala sobre Deus fazer um trato com os eunucos, mas o que era um eunuco? Na nossa linguagem normal, um eunuco é alguém que perdeu o membro sexual, ou seja, aquela pessoa não tem mais o seu membro sexual, porque ela tinha que trabalhar em tomando conta da casa de algum rei, etc. E esse é também um linguajar que a Torá usa para falar de uma parte da alma e de um desejo interno, né? Esses são, né, o eunuco são desejos que suportam a propriedade da doação e recepção. Esses desejos não participam diretamente nos processos de doação e recepção. Tudo o que eles fazem é ajudá-los. Este é o desejo chamado de eunucos. Ou seja, a verdade é que ali está se falando de uma formatação interna, ou seja, o eunuco em si, ele não pode gerar, ele não pode ser nem doação nem recepção, então ele não tem como produzir algo. Mas ele pode ajudar. Então, o papel dele é ajudar esses desejos, e aí sim eles são chamados de eunucos, porque eles não podem produzir outros desejos. Ou seja, essa configuração ela é interna e não externa. Assim é toda a Torá e todo o Taná. Toda a ilusão da história, de milagres e etc., ela não é bem assim que a Torá está falando. Ela está falando dos mundos superiores. Deus não ia perder tempo vindo aqui brigar com homens numa torre, brigar com Nimrod, etc. Isso, na verdade, seria até vergonhoso para ele, imagine. Então, a gente tem que realmente pegar, né, entender isso. O que o eunuco ele vai fazer? Como ele não é a força que vai produzir essa recepção, né? Então, ele vai suportar. Vamos fazer que isso aqui é um peso. Ele está aqui embaixo, ó, suportando essas forças e ajudando elas. A força de doação e de recepção. A força de recepção é egoísta. Se ela recebe para si mesmo, né, ela não tem sentido nenhum dentro da Cabala. Agora, se ela recebe para doar, então ela está já cativa dentro ali do que é Cabalá, e aí, então, a gente pode usá-la corretamente. Então, como a gente está no início, está num breve momento, até a gente aprender mais, a gente tem que saber até perguntar, porque senão a gente vai acabar não entendendo os próximos passos. Então tem que ficar um momento, amadurecer mais um pouco a ideia, dar uma olhada mais profundamente na Torá, esquecer os que os rabinos vão falar, porque eles vão falar da parte literal, e esperar o cabalista falar para vocês poderem entender melhor. Aí vocês vão pegar, agora eu entendi o que é um eunuco. Ainda não totalmente, mas agora eu já sei que Deus não está falando aquela questão lá de que um eunuco, etc., mas ele está falando de outras forças espirituais que estão dentro do homem. A gente pode tomar o exemplo, por exemplo, de que todos nós passamos por líderes espirituais, passamos por igreja, era aquela questão toda de milagre, mas aqueles milagres, eles não estão dentro de nós, eles foram embora, porque o entendimento do milagre em si prendeu a gente em algo ruim. Esses milagres não existem. Por que eles não existem? Porque eles são ruins para a humanidade. Eles não ajudam a humanidade a entender que eles não precisam de milagres. Não existe nada de bom ou ruim, depende da forma que você olha todas as coisas. Deixa eu dar um exemplo para vocês.
Nós somos uma única célula quando entramos nesse mundo. Ali já começa a ser uma guerra com outras células, até alcançar o óvulo. Ali dentro a gente não tem religião, mas já tem uma alma, não rezamos, não falamos nada, estamos estáticos. Ainda que a alma já esteja ligada e ancorada a esse mundo, ela se mantém parada por 9 meses. Assim também é a quantidade de tempo das festas bíblicas, 9 meses, ou seja, todo ano a gente tem que gerar um Adão, um corpo diferente para quem? Para a nossa espiritualidade. Cada vez que eu vou compreendendo mais e avançando mais, a Torá ela vai subindo mais, e eu vou tendo conceitos maiores do que a Torá. Só assim eu vou conseguir a verdadeira Shalom, só assim eu vou conseguir a verdadeira paz, e só assim eu vou ter a verdadeira fé no eterno. Quando eu conheço, é por isso que os cabalistas falam que não tem salvação sem o Zohar, sem a Kabbalah. Porque justamente por conta das pessoas mudarem os escritos, as palavras, sábios esconderam esses conceitos espirituais com palavras como eunuco, carne de porco e etc., acabou-se criando religiões em cima disso. O islamismo, o cristianismo, o judaísmo são religiões criadas em cima da Torá que eles não entenderam. Os sábios que vêm trazer essa informação para nós são os sábios da Torá. Eram judeus, mas não é porque eram judeus, porque os maiores judeus não eram judeus. Eles eram cabalistas, como o maior de todos os cabalistas, o maior de todos os sábios, que ensinou Shimon Bar Yochai foi o Rabi Akiva. E o Rabi Akiva era um grego, entre outros e outros cabalistas que foram imensos, mas não porque eram judeus, nem porque eram de uma nacionalidade A, B ou X. Deus não fez essa coisa de ninguém ser melhor ou mais especial, ou estar num lugar, ou estar no lugar do outro, não. Deus ele quer que a gente compreenda a Torá, porque a Torá ela foi dada no deserto, e aí você pode citar os Midrashins que falam a Torá foi dada no deserto porque ela não pertence a ninguém. Ela não foi feita dentro de nenhuma nacionalidade, ela foi dada no deserto. O deserto, ele é um local que ele é neutro. E é assim que funciona toda a Kabbalah e toda a Torá. Gente, agora, deixa eu ver quem chegou. A gente vai... Moré, antes de você sair, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, por favor. Aquele milagre a qual Moshe fez, né? E os faraós fizeram. Ali não foi Kabbalah, não? O milagre em si não é aquilo, não é aquilo. Você está vendo a Torá por uma parte mais baixa do que ela é. Então a gente vai tentar ensinar para vocês um milagre de uma outra forma, entender a Torá de uma outra forma. Só que você tem que se deixar levar. Se você botar toda vez uma interrogação, não que não se deva, mas primeiro analisando o texto profundamente, e aí depois a gente parte para a pergunta, porque nada que está na Torá é aquilo ali que está escrito. São milagres, porque o próprio faraó é Deus, que é uma Kripá Nogá, que vai te levar um ponto à frente. O próprio Lavan é Deus. O próprio Balaão, Balac, todos eles são anjos de Deus. Sem esses anjos, você não avança. Então, são níveis de entendimento da Torá e que aquilo tudo que está acontecendo ali, na verdade, não aconteceu. Sobre os 72 nomes, uma parte... Perdão. Falamos sobre uma parte, e as outras partes a gente vai falar agora. A outra aula deu para entender bem, quem estava lá, deu para assimilar. Toda a Torá, elas são graus da nossa alma.
da nossa ligação com o Eterno. Por isso que quando a gente está vendo certas partes da Torá, nós não entendemos quando ela fala de Faraó, servos do Faraó. Se o Faraó é o ego, os servos do Faraó também são níveis menores, os feiticeiros desse ego, que querem sempre provar que a sua força, ou seja, é uma guerra entre essas forças internas. O faraó, o que é o faraó? O faraó, ele sempre existiu na Torá, se vocês pararem para ver. Então, o faraó, ele sempre vai ser uma força do ego. O ego, ele tem os seus ajudantes também. Então, os magos do Egito, eles são essas forças que são esses quelins negativos, que vão estar dentro da gente, que muitas vezes vão perguntar: quem és tu, Eterno, para que eu te sirvo? Para que eu te sirva? Quem é tu para que eu abandone toda a minha vida, saia do Egito e vá atrás de você num deserto? Essas forças, elas são criadas pelo Criador dentro de nós, para que nós não nos tornemos robôs. Ou seja, a gente fica agora não configurado como os anjos. Só que, de uma certa forma, a gente, ao estudar a Torá, compreendemos agora o seu nível mais profundo, que todos esses graus, eles não são externos. Toda a história da Torá não acontece no mundo do outro. Como eu dizia ontem, só existe você e o Eterno. A partir do momento que você não existe mais, o Eterno não existe mais. Concordam comigo? Você não existe mais. Se você, vamos lá, perdeu a visão, você já não tem mais a visão, você já não pode mais enxergar. Se você perde a audição, você não pode mais escutar. Mas o Eterno, ele continua existindo dentro de você. Se a sua vida vai embora nesse plano, logo o Eterno não existe mais dentro de você. Ou seja, você acabou, o Eterno acabou. Quer dizer, você mesmo é Deus. Você mesmo é Deus. Então, se você deixa de existir nesse mundo, logo o faraó também vai morrer com você. Todas as coisas vão morrer com você. O que vai ter continuidade são os outros cris, são as outras almas, que são os pedaços de Adão. Você vai dar um salto para a próxima alma, vai passar por um processo de limpeza e vai dar um salto para o próximo corpo. No próximo corpo, você vai ter a mesma configuração, agora sobre um masal, e dentro dessa configuração que você tem agora, você está preparado para essa próxima missão. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que nós enxergamos nessa vida. Lembra da Matrix? Existe a Matrix. A Matrix, ela é uma criação do próprio Eterno para ver quem acorda. Ou seja, tudo foi escondido até o ano de 1995, quando o Zohar realmente, que era estudado só por cabalistas e pessoas que ficavam no meio dos judeus, que nem eram judeus, né? Como eu disse para você, existiram outros judeus que não eram, que estudavam a Cabalá, mas existiram pessoas que não eram judias. Por isso é que essas pessoas, elas podiam estudar a Cabalá, porque o que a Cabalá vai fazer? Ela vai quebrar todos os dogmas. Por exemplo, na Torá você tem 1 milhão de coisas que é pecado. Na Cabalá não tem pecado. Não tem pecado, não tem como você definir quem você é ou quem você não é. Se eu perguntar aqui para a Anabela como você é, ela tem uma configuração, tem certas manias. Se eu perguntar para a Sônia também, ela tem certas manias. Para o Marcelo, para Carmo, para o Mário, para a Terezinha, para o César, para o Ricardo. Cada um vai ter uma configuração interna diferente uma do outro. Uns vão ter mais ciúmes, outros vão desejar mais coisas. São sonhos que são configurados pelo Eterno. Como o Eterno pode te culpar se ele mesmo te fez? Se o Eterno te fez do jeito que você é, como ele pode te culpar pelas coisas que você vai fazer?
Moré, Foi. Shalom. Para mim não esquecer e anotar, você disse até que ano a Kabbalah era escondida? 1995? Não, a Kabbalah, ela nunca foi aceita pelos judeus. Ela já tiveram vários judeus, vários cabalistas que apanharam por causa da Kabbalah dentro de sinagoga, pisaram nos cabalistas, ó, maltrataram, não eram bem vistos, né? Porque não seguiam aqueles dogmas de ficar fazendo aquelas coisas todas que querem colocar da religiosidade, então o cabalista não aceitava isso. E aí foi se estudando, foi preciso virem pessoas especiais para descodificar a Torá, porque o que a gente está falando aqui não é fácil. Não é você pegar a Torá, você pode ficar 1000 anos estudando ali que você nunca vai chegar na Kabbalah se você não tem um mestre. Né? Se os mestres não tivessem deixado tudo escrito. Era um texto difícil, em aramaico, era de muito profundo, tinha essa questão aí do faraó ser o próprio Deus. Como é que as pessoas vão entender isso? Se não estudar a Kabbalah. Não é que é o próprio Deus, mas é um grau de Deus, é a mão esquerda. Enquanto a mão esquerda afasta, vinha atrás do povo judeu, e a gente tem que entender essa questão do povo judeu, enquanto a mão esquerda vinha, a mão direita vinha iluminando a frente. Isso faz que a gente tenha um entendimento que Deus ele controla todas as coisas. A gente volta atrás, acha que realmente o faraó está enfrentando Deus e que todas aquelas forças que estão agindo ali está fora do controle de Deus, então a gente é idólatra. Em 1995? Exatamente. Aí, o que acontece? Vieram os sábios, veio o Ari, que tinha uma fagulha da alma de Moshe. O Ari, ele descodifica tudo. Depois veio o Baal Hassulam, e aí descodifica mais ainda. O que é descodificar? É trazer entendimento. Vejam, nada do que a gente tinha lido da Torá até agora vocês tinham entendido dessa forma. Agora foi criada uma luz na aula de hoje para vocês do que é o núcleo. Ah, mas eu não sei agora totalmente. Não, mas não é para você saber realmente totalmente. Não se pega as coisas assim, mas você já sabe que eunuco, né, não é bem aquilo que está lá no Taná. Existe uma diferença do que está escrito lá com aquilo que realmente a Kabbalah vai mostrar. Por isso que a Kabbalah ela dá liberdade e a religião ela vai aprisionar as pessoas. Com isso, o que você entende? Não existe pecado, porque está todo mundo está num processo de alma profundo. Mas quer dizer, então, que não existe pecado, eu vou fazer todas as coisas? Não. O que acontece agora é que você tem que cuidar do seu interior. Essas partes escuras, como inveja, ego, ciúme, são as partes que você deve iluminar. E como você vai iluminar tudo isso? Através do estudo profundo da Torá, da Kabbalah. Você vai iluminando pouco a pouco, no estudo da madrugada, o Eterno tratando com você, porque se tiver que bater, ele vai bater, né? Então, todas essas coisas. Mas também não se importe, porque mesmo as pessoas que não seguem a Kabbalah, ainda que elas estejam um pouco mais estacionadas contra os pontos da espiritualidade, elas também vão receber os seus tratamentos. Muito bem. Deu para entender, gente? Sim. Ok. Moré, só me tirou uma dúvida aqui, por favor. O senhor disse aí que a Torá, né, foi dada no deserto para Moisés, para todo mundo. Porém, quem foi Moshe, qual o povo que ele libertou e para quem Deus entregou os mandamentos? Moshe é o ponto no coração, meu amado. Moshe é um ponto no coração. As 12 tribos são 12 meses do ano. O que mais? Se no Monte Sinai, quer dizer que não houve Monte Sinai, não houve aquele relato bíblico. Não, aquilo aí são só configurações do que se usa
para entender a Torá. Vamos ver o nome Moshe aqui. Vamos dar uma olhada aqui, analisar o nome Moshe. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, Mora. Deixa eu te perguntar, eu quero tirar uma Não, dúvida deixa eu contigo. acabar Falei de que eu vou res- te perguntar. Mas deixa eu acabar de responder a primeira pergunta, senão a gente não consegue. É. Vamos para as primeiras perguntas. Vamos lá. Moshe, é isso? Vamos ver no espelho o nome Moshe? Vamos ver no espelho aqui. Vamos pegar um aqui mesmo, vamos copiar. E vamos escrever o nome Moshe aqui de uma outra forma. Vamos trocar as letras de lugar, tá bom? Hashem, né? Aqui, ó. Resh, Shem, Shin e Mem. O Mem vai trocar de forma porque está no final. Mas é Hashem. Então, Moshe, na verdade, é Hashem ao contrário. Tá vendo? Que é o ponto do coração. Entendeu? Qual era a outra pergunta? Porque, segundo o Midrashim, quando ele atravessa o Mar Vermelho, né, que é o Mar de Junco, ele atravessa citando os 72 nomes de Hashem. E como é que explica isso? Não é citando os 72 nomes de Hashem. Ele vai atravessar todo o universo. O universo, para ter sido criado, ter essa força de subida e descida de bênçãos anuais, ele precisa da força desses anjos para que haja a questão de entrada e saída de alma, encarnação e reencarnação. Então, a gente sobe e desce, as bênçãos sobem e descem anualmente. Para quê? Para que são essas bênçãos? Para que eu seja feliz nesse mundo, tenha tudo? Não. Para que eu retifique, a humanidade toda retifique a sua alma nesse período. Então, essas bênçãos, elas não são, agora eu sou cristão, eu sou isso e agora eu vou ser abençoado. Não é nada disso, eu vou ser judeu, eu vou ser abençoado. Pelo contrário, quando esses homens eles entraram nessas questões de Tikkunim da Torá, eles começaram a receber os seus castigos com mais velocidade. Era como se eles acelerassem os seus castigos. Ou seja, o Abraham dá logo meus 10 testes que eu vou viver eles todos nessa vida que eu não quero voltar. O Tzahak é a mesma coisa, o Yaakov é a mesma coisa. Nenhum deles tiveram uma vida fácil. A questão aqui não era a bênção, era conserto. E o que agora uma parábola aqui, vou parar a aula para a gente te responder. Vamos lá. Monte Sinai, não é isso que você falou? Onde está o Monte Sinai? Na Arábia Saudita. Não, sim, não se pegue a questão do Monte Sinai lá. Vamos ver aqui o que significa na Torá. Eu vou escrever aqui a palavra Sinai. Sim, um Samer, tá vendo? Olha lá, tá escrito ali, Sinai. Vamos ver a gematria de Sinai, tá bom? Vamos ver a gematria de Sinai. Quanto vale um Samer? Um Samer... 60. 60? Isso aí, 60. O Samer vale 60. Vamos lá. Ó, o Samer vale 60, né? Aqui, ó. E o Yud vale quanto? 10. 10, isso aí, ó. Tem um cara aí que tá forte aí. Quem é? É o Paulo? Shalom. Ah, sim. E o Num vale quanto? 50. 50, exatamente. E o outro Yud vai valer também 10. E aí, mas é uma pergunta que eu vou fazer a vocês. Agora eu tenho 60, 50 e eu tenho outro 10 aqui. Qual o valor vai me dar aqui? Qual o valor que eu tenho aqui? 60 mais 50, 110, não é isso? Mais 20, quanto vai me dar? 130, Moré. 130, tá ok. Vamos lá. 130. Vamos escrever a palavra Sulam. Sulam é escada em hebraico. Depois vocês... Quem já sabe que eu já dei essa aula, já sabe onde eu quero chegar. Então, a palavra Sulam, ela é escrita por um Lamed, um Mem, não, um Samer, um Lamed e um Mem final. Sulam. Essa palavra Sulam, ela também vai ter uma gematria. Vamos ver aqui. Oxi. Olha lá, Sulam. Vamos fazer a conta aqui.
O Summer vale 60, não é isso? Está aqui já. O Lamed vale quanto? 30. Exatamente. Tá vendo, pessoal? Esses alunos são... Quanto vale o MEN, Marcelo? Marcelo? Eu não me recordo, não. Não, me recordo, não, tá. Isso aí é o 10? É 40. 40, exato. Isso aí, vamos lá, então. Quanto vai dar aqui, gente? Quanto vai dar essa aqui, ó? Na verdade, aqui é 60, né? Quanto vai dar? 60 mais 40... 130. 130, ó. Sulam, que é escada, e Sinai tem o mesmo valor. O que o Jacob sonhou? Com uma Escada. E a palavra Sinai tem 130 também. As duas palavras têm o mesmo peso gemátrico. É a mesma coisa. Tá vendo que coisa interessante? Eu vou pegar agora a palavra Sulam e vou explodir ela, tá? Vou escrever ela por extenso. Se escreve Sulam, se escreve com Sami mesmo. Ó, Sami. Um Summer, um MEN e um CAF final. Então, eu tenho aqui a palavra Summer. Não, isso é um NUM. Vou só trocar aqui. Tem a palavra Summer. A palavra Lamed, agora que eu vou escrever por extenso. Escrevi a palavra Lamed por extenso. E agora eu vou escrever a última, que é o MEN por extenso. São só dois MENs mesmo. MEN e o MEN. Agora vamos fazer aqui, ver qual a numerologia que deu aqui. Isso é estudo de cabala, tá, Marcelo? Isso é Torá original, direto da fonte. Não tem nada que ver com achado arqueológico, se Moshe existiu, não existiu. Se Moshe existiu ou não existiu, ele é um ser humano como a gente, Abraham e etc. Então, vamos lá. Agora que eu tenho aqui por extenso, eu tenho que botar a numerologia. Vamos lá, vou fazer rapidinho para a gente não se atrasar aqui. Ó. Summer é o 60, deixa eu pegar aqui em cima. O MEN é 40. O refinal vai ser 20. Então, eu tenho aqui, ó, 40 com 20. Bom, vai fazendo a conta aí para vocês, enquanto eu vou aumentando lá, vai me dando os resultados aí, ó. 30 aqui do Lamed. Tenho aqui 30 do Lamed, mais 40 aqui do outro MEN, e mais 4 do Dalet. Mais 40 do MEN, mais 40 do outro MEN. Certo? Então, tá tudo certinho. Vamos ver a somatória aqui, gente, quanto vai dar. Aqui vai dar 120, não é isso? 120, tá certo. A primeira parte aqui deu 120. A segunda parte deu 74. E a última parte deu 80, né? Tá pequeno para mim ver aqui, ó. Tá, a letrinha tá muito pequena. Aumenta o quadro. Aumenta aí para nós ver, por favor. Vou aumentar aqui, peraí. Não precisa copiar, não. Isso aqui é só para a gente fazer um teste dos 9 aí com o Marcelo. Vamos jantar? Vamos jantar? É só um teste dos 9 com o Marcelo. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, a palavra Summer explodida, né? Que é a mesma gematria da palavra Sinai, o mesmo valor numérico.
e agora eu tenho aqui esses numerais aqui, porque eu escrevi cada letra por extenso. Então, eu tenho 80, 74, mais 120, que vai me dar, lógico, 120 com 80, 200, mais 74, 274, certo? 274. A gente vai observar aqui, ó, que a gente tem 27 letras, mais um 4, que é as 4 letras do nome do Eterno. Por isso que lá em Bereshit são 28 letras, 27 letras e um Deus. O 4 representa o Dalet, que também aqui tem em cima, que se lê Delet em aramaico, que é porta. Qual era o nome das esposas de Jacó? Leia e Rebeca, não? Não, Leia e Raquel. Leia e Rahel, exatamente. Leia e Rahel. Aqui eu tenho o nome Rahel. Deixa eu botar ela bem grande aqui. Rahel. Ó, e tenho o nome Leia. Lamed, Aleph e o Re. É isso, Leia, tá aí. 200 com 8 com 30, 238. Ok? Então, eu tenho aqui 238. Eu vou rapidinho para a gente ver se a gente ainda consegue falar alguma coisa sobre os 72 nomes. Aqui eu tenho 238, tá vendo? 238. Não precisa copiar, não? Não, copiar, não? Não precisa não, só... Tá bom. E o nome Leia vai ter 36. Vai dar 36. Um Lamed, um Aleph e um Re, que é 536. Vamos somar isso aqui. Quanto vai dar aqui, gente? Faz a somatória aí para mim. 238 com 36. 274. Exatamente a mesma coisa da palavra Sulam, que é a mesma coisa que Monte Sinai. Mostrando que Leia e Rahel não eram duas esposas, mas eram duas Torás. Por isso é que a gente tem que entender o que são essas configurações. Entendeu, Marcelo? Então, eu tenho aqui Biná. Em Biná, lembra que eu tenho um Re? Lembra da aula de ontem? Eu tenho um Re aqui em Biná, não é isso? Eu tenho um Re em Biná e eu tenho um Re em Malhut. Então, quantos livros tem a Torá? Quantos livros tem? 5. 5. Eu tenho uma Torá em Malhut, que é aqui onde eu moro, e tenho uma Torá mais elevada lá em Biná. Tá vendo? Por isso é que o Jacob ele queria casar com a Rahel, que era uma Torá descoberta, que é a Torá que nós temos hoje, mas o Lavan falou para ele, não casamos aqui a mais nova antes da mais velha, que é a Cabalá, que é a Torá escondida, que está codificada dentro da Torá, o que a gente está aprendendo aqui. Então, nada disso tem nada que ver com o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu aconselho você dar uma olhada numa aula que eu tenho no meu canal chamado A Torá e a História, porque a Torá não é um livro do que aconteceu, mas um livro do que ia acontecer, porque nela está codificado toda a história da humanidade. Tá bom? Nomes do Eterno. Quando a questão dessa travessia do cosmos para receber as festas, para receber o Eterno, para receber todas essas forças, o que acontece? Nós precisávamos de certas informações de como se fazia isso. Por isso que o Eterno fala para Moshe, não é hora de rezar, não é nada disso, é hora de você marchar, é hora de você entender, é hora de você buscar essas configurações. O que vai acontecer agora? Eu vou sentar em frente dessas letras, vou meditar e vou resolver todos os meus problemas? Não. Para você chegar no nível das letras, primeiro você tem que crescer espiritualmente. Você tem que mexer com esses nomes, não de forma que eles sejam mágicos, etc. A gente busca a raiz desses nomes
e traz a essência deles para dentro da nossa alma. Conforme nós estamos aprendendo, nós estamos abrindo o quê? Portais. Esses portais, eu lembro que logo assim que eu comecei a perceber a questão da Kabbalah, porque eu era literalista, foi difícil pra caramba. Porque a Torá não está falando de coisas do mundo, ela está falando de situações dentro da nossa alma, dentro do nosso corpo, nossa interação com o Eterno, o quanto a gente já mudou, o quanto a gente quer mudar para atingir esses níveis de Torá mais elevados. E só pode ser alcançado se nós entendemos a Torá profundamente. Senão, o que vai acontecer? A gente vai ficar na Torá chamada Rahel. E Rahel, ela era tão perto que ela só gerou 2 filhos. É isso? Yosef e Benjamim. De Yosef, ela nem vira uma tribo, porque dele nasce Menashe e Efraim. Mas de Leia nascem 6 tribos. Leia de Raquel, perdão. O mais incrível disso é que por que Deus usou essa configuração de ser humano para fazer? Rahel é a de Malhut, Leia, que é a Torá mais elevada, né? Ela é formada de um Lamed, um Rei e um Aleph, que vai dar 36. Eu vou explicar, lembra? Depois, mais na frente, a gente vai ver isso. Senão a gente fica parando e a gente não vai avançar. Ainda tem muitos slides aqui para a gente ver. O que acontece? A Leia, ela tem numerologia 9, que a maioria de vocês que estudam já sabe. E tem também a numerologia 9, né? A Rahel, ela tem numerologia 236, então ela tem 36, né? Mais 200, mais 2, vamos botar 36 mais 2, vai dar 9, vai dar 10, vai dar 11, que seria a segunda parte do tetragrama sagrado. Olha a diferença que existe entre esses nomes, né? E por que isso? A gente vai entender mais tarde também, porque Rahel, Adão é formado de 9 letras, enquanto a Rava é formada de 13 letras. 9 mais 13 vai dar 22 letras hebraicas. É assim exatamente que a Torá funciona. Ela não pode ir por outro caminho. Por que ela não pode ir por outro caminho? Porque se ela for por outro caminho, a pessoa não entende nada. O povo está pebado, hein? O mundo todo, o povo está tudo ferrado, nem sabe nada, não sente. A Cabala, ela está vindo para justamente, como vocês aprendendo, outras pessoas vão aprender também. Amém. Você está entendendo? Já tem muita pessoa não quer, não. Aqui no Brasil, não quer, agora, mas lá na Espanha, México, todos esses... É verdade. A Cabala já é bem distribuída, as pessoas já sabem bastante. Aqui no Brasil que tem essa cultura... Agora, a Cabala que tem aqui também não é a Cabala de Torá. Porque aí entra para aquela coisa da pessoa vender lugar na festa tal, por 600, 700 reais, o pessoal começa a vender boleto, o pessoal começa a vender bênção, o pessoal começa, sabe, a mistificar muita coisa, trazer muito misticismo. Daqui a pouco, desculpa falar, a pessoa está aqui. A Torá ela é totalmente diferente. A Torá ela é interna. Ela é uma força interna. Ela é uma força, quando ela é bem ensinada, bem administrada, ela vai ensinar você a ir para frente. E não ficar estagnado dentro da religião. Agora... Traz luz, né? Oi? Traz luz, né? Compreensão. Ela vai trazer luz para dentro de você. Ela vai trazer uma modificação... da sua percepção espiritual, ela vai trazer para você realmente um entendimento do que é o eterno, de quem é o eterno. Você perde aquele Deus tribalista, aquele Deus que só está preocupado com o povo nesse mundo, e vê um Deus que cuida de todo o universo. Ou seja, a coisa é bem diferente. E aí o que acontece? A gente tem que ver dentro Só que nem todo mundo consegue estudar Cabala e nem todo mundo aguenta Cabala, porque ela não é
para todo mundo. Por exemplo, as pessoas que são da luz exterior, elas não vão conseguir estudar a Cabala. Por que ela não vai conseguir estudar a Cabala? Porque elas não fazem parte da luz interna, né? Então, elas fazem parte da luz externa. Então, elas vão ler aqueles textos de Midrashim, aquela coisa toda, e aquilo ali vai estar muito bom para ela, não tem problema nenhum. Só que quando os cabalistas vierem, que eles vierem com toda essa gematria, vierem com todos esses segredos, e eles vierem lá com aquela coisa toda que está escrita ali, aí o cabalista vai mostrar para ele que aquilo que ele está vendo são codificações, e que ele não entendeu a literalidade, o texto que a Torá estava falando, não era aquilo que a Torá estava falando. Por exemplo, quando a Torá está falando de Goim, ela não está falando das nações do mundo. Ela está falando do desejo de receber para si mesmo. Quando as pessoas pegam aquilo ali literalmente, o que vai acontecer? Olha, você não é judeu, você não pode fazer parte aqui porque aqui só tem gente santa e gente escolhida. Você não é judeu. Isso não está na Torá. Nunca houve essa história na Torá. Tanto é que a história que tem ali é que Moshe saiu com o povo de dentro do Egito. Aí sim se discute no nível peixe, porque a Torá tem nível. Se era uma mistura de gente, os egípcios eles não eram brancos, eles eram mais mulatos, mais negros do que propriamente branco em si. O próprio Moshe foi criado dentro lá do local onde estava o faraó, participou de toda aquela questão ali religiosa. Nesse nível, lógico que a Torá está falando de outras situações, mas nesse nível a gente tem que entender assim. Só que a Torá, como ela tem vários níveis, a gente vai subindo os níveis, e se vocês estão aqui é porque o Eterno mandou vocês subirem esses níveis e aprender. Poderia ser eu que estou ensinando você, poderia ser outro Moré, poderia ser outra pessoa, né? Não tem problema nenhum, mas que estivesse ensinando a verdadeira Kabbalah para vocês poderem avançar com essa Kabbalah. Moré, é fácil estudar Kabbalah? Não é, porque a pessoa tem que saber um monte de coisa. Oi? Não, eu estudei muito o judaísmo, você não tem noção, eu estudei muito, mas muito, você não sabe o que é muito, bota muito, mais muito. E o que aconteceu? Eu tive que abrir mão de tudo. Então, o que era judeu falacha, o que era judeu askenazi, onde morava, quem era o rabino tal, qual era a festa que tinha que fazer, como que tinha que fazer, como se montava uma sucote. Agora, quem quiser fazer mais perguntas, pode fazer. Hoje não dá tempo de fazer mais, tem 13 minutos só. Moré, então, nesse caso, na visão cabalística, né? Então, sim, o templo de Salomão também não existiu? Existiu e existe um porquê ter existido. Vamos lá. Essa descoberta aqui é minha, né? Vamos lá na Torá. A Torá, ela diz aqui, em Bereshit 1, no versículo 2, se não me falha a memória, uma palavra muito importante. Deixa eu clarear aqui para me mostrar para vocês. Então, vamos aqui. Varetz, Haitá, Torro, Vaborro. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Primeiro, a gente tem que notar e reparar que o que o Eterno mandou montar na Torá não foi um templo, foi um Mishkan. Tanto é que o rei Davi quer montar o templo. A palavra Mishkan, em hebraico, ela tem a mesma gematria da palavra Neshama, ou Nefesh, se não me falha a memória. Eu não lembro qual das duas, me fugiu a memória agora. Então, a construção do Mishkan, que foi feito pelo Moshe, era a construção da alma conforme a estrutura da Torá, o que não tinha nada a ver com o templo como foi construído em si. Quando chegou a época do templo,
o Eterno vai falar no Terrilim, em vão os homens constroem se Deus não edifica, é isso que está escrito lá. Então, o que Deus estava falando? Ele não estava falando da vida de ninguém, não estava falando de nada, ele estava falando dos templos. Vou te mostrar por quê. Aqui na palavra Haitá, você está vendo, tem dois reis, que são as duas Torás, tem um Yud na segunda letra, um Re está em cada ponta, mostrando que um é Biná e o outro é Malhut. Aí no meio eu tenho um Tav, que é a ligação da Lua com Malhut, e o Yud acima. Quando você pega toda a palavra, Re, Yud, Tav, mais Re, você tem 420. Então, o primeiro templo demorou 420 anos e o segundo templo, 410 anos. Olha, eles já foram feitos dentro da Torá destruídos. Por isso que houve destruição na terra e etc. Porque a própria questão da raiva entre os seres humanos destruíram um templo. Na época, eu não vou lembrar muito bem a história, mas vou te lembrar por alto. Existiam duas pessoas, dois homens que eram inteligentíssimos e eles não eram judeus. E eles ensinavam a Torá como ninguém, sabiam muito. Mas existia um Cohen que ficou com ciúme. Eu acho que era Big e Beg o nome desses dois sábios de Torá, que não eram judeus, que era filho de um rei. O que aconteceu? Isso gerou uma ira nos céus, na terra, que gerou a destruição dos dois templos. Veja, já está codificado na Torá. Agora, você pode pegar e falar, Moré, o que é mais importante? O templo foi construído? Foi. Mas aí, o que essa destruição, como as outras pessoas que estão aqui sabem já, que não está falando de destruição de templo, não, porque a gente já sabe, está escrito em Terrilim, se Deus não edifica, em vão trabalhos que constroem. Olha isso. E depois está escrito lá na palavra do Eterno que a casa dele seria a casa de oração de todos os povos. Então, quer dizer, toda essa história que está construída de templo, de terceiro templo, não tem nada que esse templo vai ser reconstruído. Quando começa assim, então, o templo, eles querem, então, trazer, algumas vezes, o sacrifício de animais, querem literalizar a Torá, até que o Eterno vai reclamar, o Eterno vai falar através dos profetas, falar, olha, vocês estão pensando que eu como carne de boi, carne de não sei quem, que eu bebo sangue de não sei quem, eu não preciso disso. Todos esses animais, os animais do campo, tudo isso é meu. O que eu quero de vocês é um lábio sincero, né? Coração quebrantado e lábios sinceros. Nada disso aí que vocês estão fazendo aí, não adianta nada. É muito fácil a gente tirar, para quem tem força, né, para fazer, é muito fácil você matar um animal. Falar, ó, é isso que eu estou trazendo um sacrifício com você, para você, oferece outra vida. Isso não é arrependimento, isso não é realmente se voltar para o Eterno. Como os dois templos já estavam aqui destruídos e haveria uma grande escuridão sobre a humanidade, como houve realmente os impérios, a falta de Torá, a Torá vai ser traduzida para 72 idiomas, na época do rei Ptolomeu II, ali na época de 283, antes da Era Comum, 246. Então, ele queria ali uma tradução grega da Torá, que é chamado de a Septuaginta, né? Ele reuniu 72 anciões de Israel e confinou esses 72 em casas diferentes. Visitou cada um deles e disse, traduza para mim o livro de Moisés, seu mestre. Milagrosamente, cada tradução dos sábios era idêntica às outras, embora, independentemente, eles tivessem feito alguma mudança na tradução. Os anciões judeus acharam que se desse a Ptolomeu a palavra literal de Deus a Moshe, Ptolomeu poderia ficar equivocado ou usá-la contra o próprio povo judeu. Então, significativamente, todos os sábios tinham alterado o primeiro versículo da Torá. Ou seja, em vez de escrever Bereshit, no princípio Deus criou, eles escreveram Eloquim. Eloquim criou no princípio, assim começando a Torá com a letra Aleph,
Olha, veja, trocou-se a letra Beit, aqui eles trocam a letra, o Aleph, aqui, ó, eles trocam, em vez de Bereshit, eles botam Eloquim criou, Eloquim bará, Eloquim. Olha que coisa, que loucura. Então, tudo na Torá tem uma explicação muito profunda, né? E a gente tem que entender que a literalidade é muito boa, as pessoas podem seguir, tem muita gente seguindo isso, mas nós, cabalistas, não vemos as coisas assim. Tá bom? Gente, infelizmente, chegou o final da nossa aula, e amanhã a gente volta tentando fazer... Obrigado pela explicação. Tentando voltar aos 72 nomes, tá bom? Vamos deixar as perguntas no grupo, podem perguntar. Só cuidado para não tirar aqueles que já têm o entendimento da verdade e não confundir a cabeça das pessoas. Ou pode me perguntar no privado. Se tiver ao meu alcance, que ninguém sabe tudo, o Eterno é maior que tudo, existem sábios estudando nos tribunais celestes há mais de milhares e milhares de anos e não conhecem a Torá. E nós estamos estudando a Torá no nível ainda muito recente para vocês. Então, a gente está mostrando os segredos da Torá, tá com o maior amor trazendo para vocês a verdade, para que vocês saiam da literalidade. Tá bom? Shalom, gente. Até amanhã. Até. Shalom, Moré.